Fala pessoal, tudo tranquilo? Vitor aqui da CertLab falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não conhece ainda, aqui no canal da CertLab você só vai encontrar conteúdo sobre SEO. Então vamos lá, sobre o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, a gente vai falar sobre algo que nem todo mundo olha com carinho, que é o que? A estrutura interna, ou seja, o setup de SEO para um e-commerce. De antemão eu já posso adiantar para você que se você está iniciando um e-commerce agora, é bom você olhar para isso, para que lá na frente você consiga colher resultados mais rápidos. Agora, se você já tem um e-commerce e não olha para isso, vai ter um bom trabalho aí pela frente, ok? Esse setup básico de SEO, ele gira em torno de algumas coisas, que são os padrões de URL, o seu sitemap ou os seus sitemaps e o seu arquivo robots.txt. A primeira coisa que você tem que ter noção é quais são os padrões de URL do seu e-commerce. Por exemplo, qual é a URL padronizada das suas páginas de produto? Nós temos um post no nosso blog, você pode acessar ele no link aqui da descrição, que fala sobre otimização de URLs. E lá a gente dá alguns exemplos. Por exemplo, um produto pode ser domínio/p/nome do produto. Ou pode ser domínio/nome do produto/p. Então, esse marcador /p/ ou /p que vai ser o identificador da página de produto. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção também são as páginas de categoria. A gente também pode ter marcadores que padronizem as URLs de páginas de categoria, que pode ser o marcador /c ou /c/. E a estrutura é basicamente a mesma de páginas de produto. Porém, as URLs normalmente são domínio/c/nome da categoria. Uma outra coisa que nós também temos que prestar atenção quando a gente fala de padrão de URL é a formação das URLs quando você faz uma busca. Tem plataformas que geram S igual ou ponto de interrogação S igual, e tem plataformas que entregam o nome do negócio que foi buscado. E isso acaba ferrando a nossa vida. Por quê? Se a gente tem padrões de URL, a gente consegue impedir que os robôs analisem essas páginas de busca. E com isso eles não precisam passar por isso e a gente consegue diminuir o tempo de leitura do site como um todo. Então a gente precisa entender quais são os padrões de página de produto, quais são os padrões de página de categoria, quais são os padrões de páginas de busca. Também a gente precisa entender quais são os padrões de filtro, quais são os parâmetros que aparecem na URL, se é, sei lá, ponto de interrogação, ponto, barra. Por quê? A gente vai precisar olhar para essas páginas de filtro com carinho, a gente vai precisar inserir canonical tags nela ou impedir que os robôs leiam elas, para que com isso eles leiam as páginas de categoria e atribuam toda a autoridade da categoria à página de categoria. E com isso também diminua o tempo de leitura do site como um todo. Uma outra coisa que também devemos saber: quais são as páginas que a gente não quer que os robôs leiam, como por exemplo a página de admin, que pode ser /account, ou pode ser /login ou /user. Outras páginas que você não queira que o robô leia, sei lá, se você tem um determinado PDF que o usuário precisa baixar, você pode também anotar isso e falar: não quero que o robô leia essa página. Então, todas essas questões que a gente responde, a gente vai poder inserir lá no arquivo robots.txt para facilitar a vida dos robôs. Uma outra coisa também que a gente tem que ter em mente são os parâmetros que a gente utiliza em campanhas, ou seja, as UTMs. Se bem que o UTM geralmente é ponto de interrogação, UTM, source, UTM, campaign, por aí vai, simplesmente bloqueando
um parâmetro de interrogação, a gente já elimina esse problema. Feito isso, a gente já sabe aí quais são os nossos padrões de URL e dessa forma a gente consegue instruir melhor o nosso arquivo robots.txt. Uma outra coisa também que faz parte desse setup de SEO é o sitemap ou os sitemaps que o site gera. Você precisa saber como eles são gerados. Porque, eventualmente, se você tiver que não indexar um determinado produto e você já tem uma rotina automática de geração de sitemap para produto, você vai ter que ir no código fonte do produto que você não quer que indexe e atribuir o Rel NoIndex nele. Porque, afinal de contas, agora a gente não pode mais utilizar NoIndex no Robots. E com isso, a gente tem uma gestão maior sobre as coisas que vão aparecer, as coisas que não vão aparecer, as coisas que devem ser lidas, as coisas que não devem ser lidas. E no fim das contas a gente facilita o robô, porque ele vai ler o nosso site em menos tempo, a gente facilita a atribuição de autoridade nas nossas páginas, a gente não vai ter ela diluída em várias páginas. E, consequentemente, a gente acaba também ajudando o nosso usuário. E, por outro lado, se a gente tem isso tudo organizado, todos esses padrões de URL organizados, na hora que a gente tiver que montar relatórios para analisar categoria, para analisar produto, enfim, vai ser muito mais simples, porque basta a gente inserir lá no nosso relatório filtra /p/ ou filtra /p ou termina com /p e maravilha, a gente já vai filtrar todas as páginas de produto. Se tiver /c/, a gente vai filtrar todas as páginas de categoria. E por aí vai, a gente consegue ter uma análise muito mais fina, muito mais focada e muito menos passível de erro. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e caso você já tenha um e-commerce e não tenha muita visão sobre essa estrutura, comenta aqui embaixo que a gente bate um papo e pode te ajudar aí nessa missão. E caso você também esteja montando um e-commerce e não saiba como iniciar essa estrutura, comenta aí embaixo também que a gente pode trocar uma ideia e ajudar você nessa missão, beleza? Então valeu galera, até o próximo vídeo.